Salve Corinthians, tudo certo? Em noite de tempestade, Corinthians começa bem, cochila, toma virada, mas no final arranca empate heróico contra o rival dentro de Itaquera. Vamos falar dos destaques da partida, dos melhores lances e vamos falar da nossa opinião a respeito do que o Corinthians tem que fazer para manter o mesmo padrão de jogo. Quero te pedir para que você se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações, porque você fazendo isso me ajuda muito e ainda mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante para outros corintianos também, certo? Bora falar do Corinthians? Então chega de enrolação e vamos pro vídeo! Go, go, Timão! Na noite da última quinta-feira, mais de 45 mil corintianos apaixonados e loucos invadiram Itaquera para presenciar mais um clássico contra o nosso rival. Os corintianos enfrentaram trânsito, chuva, uma chuva do caramba forte, uma tempestade que quase deixou a nossa arena em condições lastimáveis de jogo, só que a drenagem do nosso gramado é sensacional. Após o intervalo, já parecia que não tinha nem chovido, porque a grama estava perfeita. Então, os corintianos que foram para a arena presenciaram um time totalmente diferente daquele time apático com um futebol vergonhoso das últimas duas partidas. Não sei o que acontece com o Corinthians, mas parece que entrou em Itaquera, o Corinthians liga um modo turbo, começa a jogar um futebol num nível absurdo dentro de casa e conseguiu rivalizar com um dos melhores times da América, que tem um treinador que já está fazendo um trabalho há quase 4 anos, com um elenco muito qualificado, com jogadores muito bons, e mesmo assim o Corinthians conseguiu bater de frente, não recuou em nenhum minuto. Foi uma partida muito boa do nosso time. Aos 9 minutos, o Roger Guedes abriu o placar, depois de uma jogada muito bonita do time, uma troca de passes envolvente. A bola sobrou no pé do Renato Augusto, que poderia ter virado batendo, mas ele viu o Roger Guedes se infiltrando ali por baixo, deu o passe, o Roger Guedes deu uma puxadinha, bateu de 3 dedos com o pé direito, vencendo o goleiro Everton e abrindo o placar para o Corinthians. E depois disso, o Corinthians ele continuou melhor na partida, houveram momentos em que o Palmeiras conseguiu pressionar, afinal é um elenco muito qualificado, muito bem treinado pelo Abel Ferreira, só que mesmo assim o Corinthians teve ótimas chances de ampliar o placar no primeiro tempo. Tiveram 2 chutes ali, que um do Renato Augusto, que ele puxa para dentro, né, aquela jogadinha típica dele, puxa para a perna direita, bate fazendo o arco, o Everton espalmou a bola, no rebote, se eu não me engano, acho que foi no rebote, o Juliano já chegou ajeitando e mandando a cacetada de novo, o Everton defendendo mais uma vez, e escanteio, Corinthians pressionando em cima, o time estava pressionando tanto, mas tanto que o Murilo, que é um excelente zagueiro, que vem fazendo ótimos campeonatos nos últimos anos pelo rival, cometeu um erro bobo, um erro infantil, recuando uma bola para o Everton, que se o Everton não tivesse tido velocidade, teria ampliado o placar para o Corinthians ali naquele lance, um recuo bobo que poderia ocasionar um gol contra e ampliar o placar para nosso time. No finalzinho do primeiro tempo, o time deu uma baixada na atenção e isso daí foi suficiente para o Rafael Veiga encontrar o Rony, que tem 1,66 de altura, e se infiltrar no meio da nossa zaga, cabeceando uma bola mortal que o Cássio não teve nenhuma chance, só conseguiu pular para tentar aparecer na foto, mesmo assim, a bola bateu numa trave, entrou lá no outro canto, empate do rival. Vamos para o intervalo, quando a gente volta, o time parece que volta meio sonolento. Para mim, o Fernando Lázaro errou em tirar o Adson e colocar o Romero. O Adson não estava fazendo uma boa partida, só que é bom a gente entender também o porquê, afinal, o gramado estava muito pesado, o Adson é um jogador de característica de um futebol mais leve, então ficou difícil para ele. E o Fernando Lázaro fez a opção de trocá-lo pelo Romero. O Romero não vem jogando nada, não dá para entender a contratação dele, né? Na primeira passagem a gente já sabia como ele era, tinha lampejos, que nem teve aquele jogo contra o Vasco que ele incrivelmente conseguiu fazer um hat-trick,
Só que o Romero que a gente está vendo nos últimos jogos é o Romero que a gente acompanhou desde 2014, quando ele chegou no Corinthians. Então não dá pra gente esperar mais dele, porque o Romero é aquilo ali. Então para mim foi um erro do Fernando Lázaro substituir o Adson, que estava vindo bem, e colocar o Romero no lugar dele. E logo no começo do segundo tempo, escanteio para os caras, mais uma assistência do Rafael Veiga, e o Rony, mais uma vez frisando, com 1,66 de altura, venceu o nosso goleiro Gil, que tem 1,91. O zagueiro Gil tem 1,91 de altura e perdeu para o Rony, que tem 1,66. Uma total desatenção do Gil. Só que mesmo assim, o Corinthians continuou na partida, se esforçando. Parecia que o rival estava mais próximo de fazer o terceiro gol do que a gente de conseguir o empate, mas mesmo assim o Corinthians continuou martelando, se esforçou, foi para cima, não desistiu em nenhum minuto, e a garra do Corinthians em buscar o placar no final do jogo trouxe resultado. O Giuliano, que foi um acerto do Fernando Lázaro em escalado, conseguiu fez uma cobrança de escanteio, bola voltou, na hora que ele pegou, fez o cruzamento novamente, ele encontrou o Gil na entrada da área, que bateu, chutando praticamente um tipo, parecendo um movimento de voleio, só que sem tirar a outra perna do chão, bateu cruzada, a bola veio rasteira, passou no meio de um monte de gente, e isso daí encobriu a defesa, a visão do Everton, que até então vinha fazendo uma partida espetacular pelo rival, e vencendo o goleiro arquirrival ali, conseguindo o gol de empate. Foi uma partida muito boa, muito movimentada. Quem vê os números frios, né? O Palmeiras teve mais finalizações, mais posse de bola, tal. Só que ver o Corinthians jogando da maneira que jogou ontem, para nós é motivo de orgulho, e dá pra gente pensar que esse time não pode se limitar a jogar somente dessa forma em clássicos. Jogando dessa forma contra o rival, jogando dessa forma contra o São Paulo. Tem que manter a mesma postura. Não dá para poder jogar desse jeito em alto nível em um jogo e em outro jogo jogar uma partida vergonhosa como jogou contra o São Bernardo e contra a Portuguesa, que foi pior ainda, que a gente não conseguiu fazer nada. O São Bernardo pelo menos ainda atacou, amassou, né? É um dos melhores times do campeonato, se eu não me engano está na vice-liderança geral. Então é um desafio maior, mas pegar a Portuguesa, que está voltando da Série B do Campeonato Paulista e que não tem nem divisão no Campeonato Brasileiro, e empatar é triste, é difícil. E vendo o jogo de ontem e vendo o jogo de domingo, não dá pra gente aceitar menos do que a gente viu ontem. Os meus destaques da partida, os destaques positivos, ficam para Roger Guedes mais uma vez, Renato Augusto mais uma vez e Giuliano, uma surpresa. Já Roger Guedes parece que quando vai jogar contra o rival, contra os porcos, ele vai pra cima mesmo, tenta drible, finaliza, bate nos caras, briga com os caras. É bom ver o Roger Guedes jogando dessa forma. Eu espero que ele faça isso outras vezes contra outros times, em outros clássicos também. Contra o São Paulo ele ainda não conseguiu marcar gol, contra o Santos ele já marcou um gol lá na Vila Belmiro, o ano passado, que foi o gol da vitória do Corinthians, vitória de 1-0, se eu não me engano, contra o Santos lá na Vila Belmiro. Mas ver o Roger Guedes jogando contra o Palmeiras é um espetáculo à parte. Ele não arrega, ele vai pra cima. Acho que em 6 jogos, se eu não me engano, contra o rival, ele já marcou 4 gols, tem sido decisivo contra o rival. Então é muito bom ver o Roger Guedes jogando contra o Palmeiras. Já é bom vê-lo jogando contra outros times, principalmente esse ano, ele vem se dedicando mais à marcação, vem ajudando. Às vezes ele parece que está meio desligado do jogo, quando a gente vê o jogo no estádio parece que ele está moscando dentro de campo, só que quando ele liga a chavinha e vai para cima, é muito bom ver ele jogando. Renato Augusto, sem comentários, simplesmente a única coisa que eu falo pro Renato Augusto é: Renato Augusto, eu te amo, você é gênio, sensacional, é lindo ver você jogando. Pena que você não tem 10 anos a menos, porque ver você jogando no Corinthians por 10 anos seria sensacional, maravilhoso para qualquer corintiano. E a minha surpresa fica por conta do Giuliano. O Giuliano jogando ali como segundo homem de meio campo, né, fazendo a saída de bola, pegando a bola ali com o Rony, que está fazendo a saída junto com os zagueiros, fazendo a marcação ali na frente da área, fazendo aquela cobertura. Ver o Giuliano jogando ali junto com o Rony, pegando a bola de costas para marcação e para defesa e virando,
para poder fazer a ligação com os meias, né, ali com o Renato Augusto, com o Adson. Foi muito bom, foi uma partida muito boa do Giuliano. O Giuliano parece que ele dá uma desligada em jogos com times fracos, né, com um nível técnico um pouco abaixo, e quando vai para jogo grande, a gente vê o Giuliano com uma pegada totalmente diferente. Foi assim contra o Santos no ano passado na Copa do Brasil, contra o Flamengo também na Copa do Brasil. O Giuliano jogou muita bola no primeiro e principalmente no segundo jogo, contra o Fluminense também. E esse jogo contra o Palmeiras também ele entrou muito bem. Foi uma grata surpresa, o Fernando Lázaro acertou muito na escalação dele ali como primeiro homem, o segundo homem de meio campo. Quando eu vi a escalação com somente um volante, eu pensei assim, não sei se o Fernando Lázaro tem muita fé ou muita burrice. Porque escalar o time contra o Palmeiras, que é um time muito qualificado, com um volante só, tem que ter muita fé de que vai dar certo. Porque se não der certo, a gente vai tomar uma sapecada. E deu certo. Graças a Deus, deu certo. Parabéns, Fernando Lázaro, pela escalação. Quando for para falar mal, quando for para falar das burrices do time, eu vou falar, que nem os meus destaques negativos ficam por conta do Gil, do Romero e do Yuri Alberto. O Yuri Alberto vem muito mal. A gente sabe que ele estava sofrendo com problema de lesão no tornozelo, mas mesmo assim, o Yuri Alberto ele tem que se adaptar também ao novo estilo de jogo. Antes, ele tinha 2 homens para poder, né, alimentá-lo ali pelos lados, que eram o Roger Guedes e o Mosquito, o Roger Guedes e o Adson, pelo esquema tático do antigo treinador. Tinha o Renato Augusto chegando de trás para poder também dar uns passes para ele. Só que agora ele precisa aprender a se movimentar como centroavante, mas também como segundo atacante. Jogar no mesmo estilo do Roger Guedes, tentando voltar a pressionar, indo para cima na recomposição, indo para cima também nos contra-ataques. Se ele conseguir se adaptar a essa maneira de jogar, tenho certeza que ele vai se dar bem também no time. O Romero, eu não tenho nem o que falar, o Romero é o Romero. E o Gil foi muito mal mesmo. Apesar dos do gol que ele fez, os 2 gols praticamente surgiram ali nele, porque ele deu uma moscada no primeiro gol, o Rony passou que nem uma bala ali entre ele nem viu o cara chegando, caixa. Depois no escanteio, ele perdeu numa disputa aérea com o Rony também, Rony com 1,66 de altura, ele com 1,91, 1,92 se eu não me engano, e ele perdeu a disputa de bola ali também no alto. O Gil precisa ficar muito atento, porque ele e o Bruno Mendes, para mim, são a zaga titular. O Balbuena vem fazendo uma temporada péssima, pavorosa. Para mim, pode devolvê-lo após o final do empréstimo. Não precisa tentar renovar o empréstimo, não precisa tentar comprá-lo, não precisa de nada disso. E para vocês, quais foram os destaques da partida? Qual a opinião de vocês a respeito do jogo? O que vocês acham que o time precisa melhorar? Como que vocês acham que o time precisa jogar para manter o mesmo padrão que jogou contra o rival? Comenta aqui embaixo, a sua opinião é muito importante para mim, porque ela me faz ter uma outra visão e me faz crescer também como profissional, certo? Então é isso, pessoal, quero agradecer a você pela audiência no meu vídeo, quero pedir mais uma vez para que você se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações, beleza? Muito obrigado, pessoal, fiquem com Deus, até a próxima e acima de tudo, vai Corinthians!